Observa a questão ali, pessoal. Está assim, ó, no trecho. Os biólogos admitem que ainda não têm uma boa explicação para como o cérebro gera consciência. Terceiro parágrafo. A correção seria mantida, embora as relações sintáticas dos termos fossem alteradas, se a forma verbal tem fosse substituída por a. Ó, está perguntando o seguinte, eu poderia colocar no lugar do tem o a, pessoal, o a, e eu mantenho, observa só, a correção, eu mantenho a correção gramatical, tá? Seria mantida, embora as relações sintáticas dos termos fossem alteradas. O que significa isso? Pessoal, deixa eu analisar o original com vocês. Como está? Os biólogos admitem que ainda não tem. Quem é que não tem? Os biólogos. Tá? Uma boa explicação. Então, na teoria, eles, né, não têm. Beleza. Não tem o quê? Uma boa explicação. Aí para o repara e assim vai, né? Mas só aquele trecho, objeto direto. Então, o verbo ter aqui é um verbo transitivo direto. Os biólogos admitem que ainda não tem uma boa explicação e assim vai. Se eu reescrever a frase, pessoal, e colocar ali, ó, observa, os biólogos admitem que ainda não há uma boa explicação. Pontinhos. Então, os biólogos admitem que ainda não há uma boa explicação. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu o seguinte, o verbo haver, agora na reescrita, está no sentido de existir. Eu poderia imaginar, os biólogos admitem ainda que não existe uma boa explicação. E daí? Sempre que o verbo haver estiver no sentido de existir, o que nós sabemos? Que ele é um verbo impessoal. Então, aqui, ele seria um verbo chamado de verbo impessoal. E o que significa ser verbo impessoal? Significa afirmar que ele não tem sujeito. Não tem sujeito. Então, o verbo ter, o sujeito é semântico eles os biólogos. O verbo haver não tem sujeito. E daí, professor? E daí, pessoal, que muda a relação sintática. O verbo ter, ele tem um sujeito, que eu entendo pelo contexto, que são os biólogos. O verbo haver não teria sujeito. Por isso que eles disseram, embora as relações sintáticas dos termos fossem alteradas. Sim, haveria uma alteração sintática. Um verbo que é pessoal, que tem sujeito, que é o verbo ter, seria trocado pelo verbo haver, que é um verbo que é impessoal, que não tem sujeito. Então, sim, eu posso trocar? Posso, pessoal. Posso. A correção fica normal. Eu não preciso fazer outro ajuste na frase. A frase fica perfeita. Porém, mudaria porque no momento em que eu coloco o verbo haver como existir, ele não tem mais sujeito. Item correto, correto, correto. Tudo bem? Item correto. Mudou a relação sintática? Sim, mudou, mas a frase ainda está correta. Perfeito? Muito bem, muito bem, muito bem.